Muito bem, já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Olha, eu vou conversar agora com um acreano que fez o caminho de Santiago de Compostela, aquela peregrinação que muitas pessoas do mundo todo fazem e que tem as suas vidas transformadas. Eu vou conversar com este jovem acreano, lá de Porto Walter, que fez essa experiência e que tem muito a nos ensinar. Venha para cá, João Paulo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Rogério? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bem, então, João Paulo, esse caminho de Santiago, ele é muito falado no mundo todo, né? Pessoas anônimas e famosas que fazem o caminho de Santiago e que têm suas vidas transformadas, que passam a enxergar o mundo de uma outra forma e que passam a ser pessoas melhores. Pelo menos esse é o testemunho que elas dão. Vamos começar a partir da motivação que você teve para fazer essa experiência. Na verdade, eu nunca tinha pensado em fazer o caminho de Santiago de Compostela. Eu conhecia, como a maioria dos brasileiros conhece, o livro do Paulo Coelho, o Diário de um Mago, que ele tinha feito o caminho em 86, mas nem tinha lido o livro, então o meu conhecimento era muito incipiente. Eu estava fazendo uma entrevista de trabalho numa empresa em São Paulo. Qual a sua área de trabalho? A minha área de trabalho hoje, eu trabalho com consultoria, mas a minha formação é em letras português, assim, uma formação que eu tenho muito orgulho, inclusive. E aí, o dono da empresa, que é um senhor que eu tenho muita amizade, falou para mim: João Paulo, você já ponderou, já pensou alguma vez em fazer o caminho de Santiago de Compostela? Eu falei: não, jamais, nunca nem pensei, porque um cabra que vem de Porto Walter, ficar pensando em andar 800 quilômetros, eu falei, ninguém vai acreditar em Porto Walter se eu disser que eu vou fazer esse caminho. E aí ele ficou insistindo, disse: não, vamos criar as condições, eu acredito que você precisa fazer, eu acredito que é importante para a sua formação profissional, para a sua formação pessoal. E quando eu percebi, já estava comprando a mochila, a bota para trek, tudo, comprando já as coisas e com a passagem comprada para eu ir ficar lá 35 dias. Para quem não conhece, o caminho são 800 quilômetros que os caminhantes andam a pé e esse nome, Caminho de Santiago, é uma referência a um dos apóstolos de Jesus, Tiago, que, segundo a Igreja Católica, teve os seus restos mortais sepultados naquela região, né? Isso, é isso mesmo. E por conta disso, ao longo de mais de 1.500 anos, que é quando consta assim, o início das peregrinações, se ganhou um caráter místico mesmo, espiritual, religioso. Claro que as pessoas vão por... Olha aí, fotografias do João Paulo... Vão por vários motivos. Lá no caminho, né? Eu me lembro que essa fotografia anterior, o pessoal dizia que era a chance de a gente fazer aquela cena do gladiador, que o Russell Crowe passa a mão nos campos de trigo. Bem parecido. Não, é bem parecido. Isso aí faz parte do caminho, tudo isso aí. Isso aí foi no primeiro dia, quando eu estava subindo os Pirineus. Isso aí foi quando a gente pegou chuva. Tem muitas pessoas que fazem um caminho de bicicleta. Que eles chamam de você fez esse caminho agora em junho? Agora em junho. Qual é o clima dessa região lá? Aí eu fiz durante a primavera. Ainda durante a primavera, quando a gente saía às 6 da manhã, estava muito frio, a gente pegava temperaturas de 6, 7 graus. E a partir do meio-dia, a gente já pegava temperaturas assim bem incômodas, 38 graus, e à tarde era assim bem desconfortável. Olha, são paisagens interessantes. À noite voltava a esfriar novamente. E é uma experiência muito solitária, apesar de que você encontra também outros caminhantes, mas sempre caminhando sozinho. Então, essa é uma questão que sempre é ponderada. Muitas pessoas perguntam, é melhor ir só, é melhor ir com amigos? Eu tinha até amigos que estavam fazendo comigo também o caminho, mas não tem como não ser uma experiência só você. Assim como tudo na vida, você está lá, tem pessoas que você conhece, mas é intransferível qualquer coisa que você sinta, um desconforto físico, emocional, é você e você mesmo. Até porque como o tanto de quilômetros que você anda por dia é grande, é acima do que nós estamos habituados, você não consegue ficar conversando. Quantos quilômetros você andava por dia? A média era 25 quilômetros. Eu acredito que o máximo que eu cheguei a fazer num dia foi 37 quilômetros e o mínimo 19, porque você se programava onde você queria dormir e a partir dali você via quantos quilômetros você ia percorrer. Quando foi que você pensou em desistir? Porque andar 30 quilômetros por dia, em algum momento você vai querer desistir. Pensei em desistir no meu primeiro dia. Eu me lembro que não deu, acho que nas primeiras 3 horas, quando eu estava subindo os Pirineus,
A gente sai de uma cidadezinha, eu escolhi o caminho francês. Então sai de uma cidadezinha do interior da França, do sul da França, chamado Saint-Jean-Pied-de-Port, e sobe os Pirineus. Eu acredito que estava com 3 horas de subida, e eu estava com mochila. E como todo mundo insiste muito, e enfatiza, mas a gente não acredita, para levar só o extremamente necessário. E eu acreditava que estava levando só o extremamente necessário. Eles pedem que você leve 10% do seu peso. Só que eu coloquei livros, coloquei a Bíblia, coloquei um monte de coisa. Na subida tem um período, Rogério, que é 17 quilômetros de subida sem parar, íngreme, sem local para você parar. E aí me deu um desespero. E eu falei, não vou conseguir. Eu não vou conseguir porque eu não consigo carregar a minha mochila. E aí começou a dar o desconforto. O primeiro dia, o frio. Aí eu parei. Tinha várias pessoas passando e falei, eu não vou mais porque eu não consigo subir. E aí me ocorreu a ideia de deixar algumas coisas da mochila lá. Tinha uma casa, eu falei, eu vou deixar aqui nessa casa os livros todos, roupas desnecessárias. E aí eu comecei a tirar assim, porque eu não conseguia mais carregar minha mochila. Não sei se é o primeiro dia, tu fica com muito medo de acontecer alguma coisa. E aí foi quando eu melhorei, deixei algumas coisas lá e falei, não, agora dá pra... Só que durante a viagem inteira eu ia subtraindo coisas na mochila. As sensações, as emoções, as reflexões, que tipo de experiência você vive interiormente nesse caminho? Ao longo do dia, assim, eu vivenciava emoções muito, muito variadas. Tinha períodos, assim, do dia, sabe, Rogério, que o fato de você estar em silêncio, sentindo dor física, no meu caso, eu tive tendinite no pé direito, tendinite no pé esquerdo, o pé inchado, ter que colocar o pé na bota, ter que caminhar com aquele sol, te faz se conectar com partes tuas que tu não está habituado, por exemplo. Eu posso te dizer isso sem nenhum problema, inclusive, falo isso para os meus amigos. É como se você fosse meio que obrigado, convidado a interagir com a parte tua que não é a melhor parte, assim. Porque como você fica, a soma dos dias, a exaustão, o cansaço, o desconforto, você sente saudade das pessoas e você se lembra internamente de muitas emoções que você viveu na vida, boas e ruins. E eu tenho dito para as pessoas, com esse nível assim de coração aberto que eu vou dizer aqui para ti, que é como eu me senti como se eu estivesse me conectando com as minhas sombras mesmo, assim, com a minha parte menos boa. Geralmente, quando se fala do caminho de Santiago, isso já nos remete a uma experiência no campo religioso, no campo da fé. E cada pessoa tem sua maneira de viver a sua própria fé, de acreditar em Deus ou não. E mesmo não acreditando, está validando, porque tem um distanciamento de algo que acredita que é uma ilusão. Enfim, mas eu digo, para a gente concluir, o que isso fortaleceu ou aniquilou dentro de você em relação a Deus? Então, durante o caminho, eu tive um processo, teve um dia que eu pensei assim, nossa, isso aqui não faz o menor sentido. Estou cansado, estou extenuado, nada está acontecendo, não estou conseguindo ter nenhum tipo de um sentimento maior e tudo. Eu levei uma queda no caminho e a partir da queda, a partir de ter que ir ali com os curativos e tudo, teve uma cidade que eu parei e que eu senti uma sensação comigo, assim, muito, muito importante mesmo, de conexão. Eu te diria que foi o momento mais especial da minha vida, assim. Não tinha nada de especial na cidade, não tinha nenhum acontecimento especial. Estava sentado e eu senti que eu comecei a encontrar um sentido maior para tudo aquilo que eu estava fazendo. Todas as dificuldades, a queda, todos os desconfortos, toda a necessidade do aprendizado, de conviver bem comigo mesmo, no sentido maior. Eu sempre falo isso no caminho. Você pode ter todo mundo que você ama, você pode ser amado por muita gente, mas ainda assim, a única certeza é que você vai ter sempre você. Isso parece óbvio, mas não é óbvio. Porque muitas vezes a gente se comporta como se, na verdade, a gente tem que conviver muito com a gente, ainda quando a gente não gostaria. E o caminho, eu acredito que deixou isso muito claro para mim, assim. E essa experiência de uma conexão maior com Deus, de uma conexão maior comigo mesmo, inclusive no que não é bom, assim, no que é bom, do que a gente está acostumado a
a olhar na gente, nas coisas que são boas, mas sobretudo a olhar para mim e descobrir o que não é bom, o que não é positivo, descobrir as coisas que não são legais na gente. E hoje eu te digo que certamente foi a coisa mais importante do caminho. Assim. Em que momento da viagem, metade, mais para o final ou no começo, você teve essa sensação, essa experiência? Para mim foi mais, eu acredito que a partir do 15º dia, quando eu fui diagnosticado com as tendinites. A dor, a falta de facilidade de você encontrar um médico, um hospital, um fisioterapeuta, as incertezas se você vai conseguir caminhar, você vê muitas pessoas que ao longo do caminho param, não conseguem. Tem um problema no tendão, tem um problema no joelho, tem um problema em algum lugar. Nem todos conseguem concluir, é tanto que quem conclui recebe um diploma, trouxe aqui. Recebe o diploma que a gente recebe lá em Santiago de Compostela, atestando que a gente conseguiu fazer o caminho. Eu acredito que foi quando eu aprendi a me entregar no fluxo da vida mesmo, no caminho. A dizer o seguinte, eu não controlo nada, o meu pé tá dolorido. Eu não tenho nada o que fazer, eu só vou caminhar e vou ver até onde... É como se eu tivesse que confiar no que eu não conhecia, no desconhecido total. E os relatos que você ouviu, as pessoas que você encontrou, o que é que lhe chamou mais a atenção? Primeiro me chamou mais a atenção a quantidade de pessoas idosas que estavam no caminho. Assim. A maioria dos peregrinos, eu estava lendo antes, são de pessoas idosas, acima de 60 anos. Tem muita gente de 70, eu vi pessoas de 80. E os relatos que mais chamaram a atenção eram de pessoas que eu encontrei lá, que estavam sem nenhuma perspectiva, nenhum sentido na vida, que tinham sido diagnosticadas muitas vezes com câncer, ou tinham perdido o grande amor da sua vida, ou se sentiam desmotivadas para continuar. E eu acredito que essa é o segundo ganho do caminho, de ter convivido com pessoas que já viveram muito mais do que eu e que puderam me dizer coisas que foram fundamentais para mim mesmo, essa questão da vida, de olhar para o futuro, de olhar para a vida que você quer construir, de ter ouvido que essas pessoas tinham dito, calma, assim, calma, não adianta correr tanto, quanto mais corre, menos você vai conseguir, por exemplo, fazer o que você quer fazer. E para a gente fechar, quem você era e quem você é depois do caminho? Eu acho que eu era um cabra com menos fé. Acho que com menos fé na vida, talvez. Eu sempre fui otimista com a vida. Mas otimista mais por convicção, de ser otimista, de acreditar que as coisas vão sempre ser boas se você se esforça e se você acredita. Mas eu acredito que eu voltei com mais fé mesmo, mais fé na vida. Eu sempre acreditei muito nas pessoas, de forma geral. Assim, eu acredito que o que existe de melhor no mundo, de melhor, são as pessoas. Melhor do que qualquer paisagem, do que qualquer outra experiência. E o caminho reforçou isso. Porque não é possível, para mim, ter feito essa experiência se não fossem as pessoas que eu conhecia antes do caminho que me possibilitaram e as pessoas que estavam comigo no caminho, os amigos e as pessoas de lá. Muito bem. João Paulo Almeida, obrigado pela vinda e parabéns por sua coragem e determinação em viver essa experiência. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer poder dividir. Você vai publicar alguma coisa, fazer algum relato sobre isso? Eu estou escrevendo um artigo, alguns amigos me pediram para eu falar sobre isso em um local público. Eu vou falar na biblioteca, vou divulgar a data, que a gente vai falar quanto é que custa, como é que é, o que precisa. Quem quiser interagir com você, né? Quem quiser interagir comigo, quem quiser ouvir. Tem endereço eletrônico? Tenho, estou no Facebook lá. Qual o nome? Tá lá João Paulo Almeida. E o endereço que acha o meu Facebook é joão_paulo_ac@hotmail.com. Desculpa o e-mail, eu criei na época que eu não tinha intimidade com a internet. Uhum. E eu acho que eu voltei alagado mesmo, assim, alagado de coisas boas que você quer contar, boa, né? Que você quer compartilhar. Eu me sinto como se eu tivesse... Bem. Certamente alguém se inspirou em você e vai querer fazer essa experiência. Obrigado, João Paulo. Muito obrigado. Você de casa, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista fica por aqui. Para você, um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã.